Pensar melhor nos faz melhor, então vamos pensar hoje sobre o centenário de Paulo Freire. E nesse ano de 2021, faz 100 anos que nasceu aquele que se tornou o patrono da educação brasileira. Paulo Freire, 100 anos dele, se ele vivo ele tivesse, é comemorado não só no Brasil, como em várias partes do mundo. Ele sonhava com uma escola cidadã, definida por ele como uma escola de companheirismo, de comunidade, que vive a experiência tensa da democracia. Desde a Constituição de 1988, nós vivemos uma disputa por uma educação emancipadora, que promova o respeito, promova a luta por direitos e a superação das violências. A educação popular, ela busca valorizar os saberes já existentes das pessoas e seu cotidiano cultural, para, enfim, criar novos conhecimentos. A proposta de Freire diz que o ensino é uma ferramenta de libertação do pensamento crítico à realidade do estudante. E a ampliação dessa consciência social é um caminho para atingir a autonomia. Uma pedagogia, então, baseada em um pensamento político que reconhece a existência da desigualdade, um fator de opressão dos mais ricos sobre os mais pobres. Paulo Freire foi o brasileiro mais citado em estudos acadêmicos pelo mundo e com maior número de títulos honoris causa. Ele foi homenageado em pelo menos 35 universidades brasileiras e estrangeiras, e aproximadamente mais de 350 escolas ao redor do mundo levam o seu nome. Vale lembrar que ele foi convidado por esta universidade como professor visitante. Isso quando ele ainda estava em exílio no Chile, nos anos 60. O educador era inteiramente contra a visão tradicional da educação, a da transferência de conhecimento, que vê o professor como aquele que possui a sabedoria e o aluno como aquele que recebe essa bagagem. Paulo Freire propôs um método onde os professores e os alunos dialogavam e o aprendizado se fazia com base nas necessidades diárias, nas necessidades reais dos alunos. Para ensinar, segundo o educador, o aprendizado era preciso conhecer a experiência do aluno e saber de onde ele partia. Dessa forma, levando em conta os conhecimentos prévios do aluno. O professor era capaz de cativá-lo e apresentar uma série de mudanças práticas no dia a dia. Toda a educação proposta por Paulo Freire passava pelo diálogo e pela troca sem hierarquias. Professor e aluno eram vistos como iguais. No livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, em 1996, o educador reuniu as principais questões que estudou ao longo da vida e apresentou propostas práticas de como o professor pode estimular a independência do aluno. O Paulo Freire também destaca a necessidade de despertar a curiosidade daqueles que ensinam e dos que aprendem, havendo sempre uma troca de conhecimento entre quem está entre os dois lados do processo. Também na pedagogia da autonomia, é destacada a importância de integrar na sociedade os menos favorecidos, aqueles que não tiveram acesso ao estudo formal. Paulo Freire sublinha igualmente a importância de formar o ser humano não só em termos educativos, mas também éticos, e estimular que cada aluno possa fazer uma reflexão crítica da sociedade. A sua principal obra é A Pedagogia do Oprimido. Ele defende a importância da educação para as camadas mais pobres da sociedade. Segundo o pedagogo, só com acesso à formação é possível libertar as pessoas mais vulneráveis das condições difíceis que o sistema impõe. Nessa obra, Paulo Freire ele fala bastante sobre a relação entre opressores e oprimidos e sobre a dinâmica da sociedade que condena alguns e premia outros. Em Pedagogia do Oprimido também se defende que o processo de ensino deve ser baseado na confiança entre o professor e o aluno e precisa ser construído
valorizando o conhecimento prévio de cada aluno. O educador sublinha diversas vezes ao longo da obra como a educação tem um papel social transformador. A Pedagogia do Oprimido é até hoje um livro muito importante. Trata-se da terceira obra mais citada nas ciências humanas no contexto acadêmico mundial e está entre os 100 livros mais requisitados nas universidades da língua inglesa. Com relação à metodologia dele, a sua filosofia baseia-se no diálogo entre o professor e o aluno, procurando transformar o estudante em um aprendiz ativo. E, nesse sentido, ele criticava os métodos de ensino em que o professor era tido como o detentor de todo o conhecimento e o aluno apenas um depositório, o que ele chama de educação bancária. Para ele, abre aspas, transformar os alunos em objetos receptores é uma tentativa de controlar o pensamento e a ação. Leva homens e mulheres a ajustarem-se ao mundo e inibe o seu poder criativo. Fecha aspas. Então, no livro da Pedagogia do Oprimido, Freire coloca o papel da educação como um ato político que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica, transformadora e diferencial, e emerge da educação como uma prática de liberdade. Ele defende uma educação que incentive a criticidade do aluno, indo além do português e da matemática. Suas ideias também possuem ligações com o pensamento marxista, mas críticas ao capitalismo. Freire fala o seguinte: não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como um instrumento que é usado na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar da transformação do seu mundo. E será que as escolas brasileiras usam a sua metodologia? Antes da ditadura militar, com as reformas de base, e durante a redemocratização, na época em que ele foi secretário da Educação em São Paulo, a filosofia de Paulo Freire exercia certa influência nas escolas públicas. Atualmente, suas obras continuam presentes nos debates pedagógicos, porém, com menos força do que antes. E a Base Curricular Nacional já não faz referências ao educador. De acordo com Paulo Sadano, repórter que cobre educação pelo jornal Folha de São Paulo, muitas pessoas fazem uma análise errônea do que toda a educação brasileira é ligada ao método Paulo Freire e de que o fracasso educacional brasileiro é culpa do uso de sua teoria, quando, na verdade, as escolas, tanto públicas quanto as privadas, utilizam uma combinação de diferentes linhas de ensino, e Freire não é a única referência. Mas como é que ele é visto internacionalmente? Paulo Freire é um dos intelectuais brasileiros mais referenciados no mundo. Ele está entre os 100 mais citados em estudos em seu livro mais famoso, A Pedagogia do Oprimido. Um dos mais citados. Essa obra é a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos na área de humanas. Ao redor do globo, o educador é tido como referência mundial em qualidade de ensino e já foi homenageado em diversos países. O Centro Paulo Freire, na Finlândia, é um espaço dedicado à discussão da obra do escritor brasileiro. Há também centros de estudos semelhantes em outros países, como a África do Sul, Áustria, Alemanha, Holanda, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Pelo mundo, há diversas instituições de ensino que adotam o método do educador brasileiro. Uma delas é a Heber High School, escola em Massachusetts, nos Estados Unidos, que foi reconhecida como a melhor instituição pública de ensino médio do país em 2014 pela National Center for Urban School Transformation, Centro Nacional para a Transformação do Ensino Urbano, e em 2016 recebeu o prêmio Schools of Opportunity, Escolas de Oportunidade, do National Education Policy Center, o Centro Nacional de Educação Política. Paulo Freire é o terceiro autor da área de humanas
mais citados no Google acadêmico. Mas por que ele é tão criticado atualmente? A principal crítica à metodologia do filósofo diz respeito ao fato dele defender a não neutralidade da educação. Os defensores do projeto Escola Sem Partido afirmam que, ao trabalhar em questões políticas em aula, os professores promovem uma doutrinação dos alunos em favor de determinada ideologia. O projeto preza pela imparcialidade, em oposição aos ideais que acreditava não existia um processo de educação neutro e que a escola é local para discussão sobre a realidade social e política a fim de desenvolver posturas criticamente transformadoras do mundo. Segundo o historiador Sérgio Haddad, o programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul, e autor da biografia de Freire, o pedagogo era a favor de que o professor expressasse sua opinião sobre temas gerais da sociedade na sala de aula, em um ambiente franco de debate com seus alunos. No entanto, ele não era favorável à doutrinação política ou partidária. Afinal, em um ambiente de diálogo e respeito às diversas opiniões, é possível discordar livremente. Contudo, o que os opositores dessa filosofia argumentam é que o professor muitas vezes está em posição de superioridade e, por isso, pode abusar da audiência cativa dos seus alunos para influenciá-los a concordar com a sua própria visão do mundo. E, de acordo com eles, os estudantes teriam dificuldade em discernir a opinião do professor do que é um fato, por ele ser uma autoridade, aceitando o que foi dito como verdade sem contestar ou não expressando uma opinião contrária por constrangimento. Por outro lado, afirmam que o seu objetivo era justamente que o professor não fosse uma figura de superioridade na sala de aula e que seu método promove o contrário da doutrinação. Dá espaço para que os alunos pensem por conta própria e reflitam criticamente sobre a realidade, ao invés de aceitar passivamente o que foi falado pelo professor. O ideólogo brasileiro, Olavo de Carvalho, é um dos principais críticos da teoria de Paulo Freire, e alguns dos seus seguidores entendem que o método de ensino de Freire causava uma doutrinação marxista dos alunos. E a justificativa de que em seus livros o educador faz referência a Karl Marx, a Jean-Paul Sartre, a Georges Lukács e outros pensadores de esquerda, além de figuras políticas como Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse-tung, Lenin. Os livros do pedagogo também abordam conceitos marxistas como opressor e oprimido e a luta de classes. Freire acreditava que, por trabalhar com a alfabetização de adultos pobres, esses conceitos auxiliariam no objetivo de tornar a educação libertadora e que, dessa forma, despertaria a consciência dos alunos para as relações de opressão dos ambientes de trabalho e para as injustiças sociais existentes na sociedade. No entanto, há quem discorde e condene o fato de que as teorias apresentarem posicionamentos políticos junto às explicações pedagógicas. Em entrevista, o Sérgio Haddad diz que o educador tecia críticas ao capitalismo, mas também aos regimes socialistas autoritários que desrespeitavam a liberdade e a democracia. Então, Paulo Freire dizia que o capitalismo, sem a democracia no qual ele está inserido, ele não funciona. Outra acusação é de que Paulo Freire teria destruído a autoridade do professor ao colocá-lo de igual para igual com os alunos. Isso pode, de acordo com os críticos, ocasionar um clima de caos na sala de aula. Porém, em seu livro Pedagogia da Esperança, Freire diz que os professores não são iguais aos alunos. Sua tentativa de aproximar a relação entre professor e aluno não seria, segundo os que o defendem, um empecilho para uma boa dinâmica de aula, mas um combate ao autoritarismo
que alguns professores usam e as táticas de disciplina baseadas no medo e nas ameaças. Paulo Freire jamais seria contra que alguém fosse contra ele, pois ele é um democrata, propunha a noção de diálogo. Estava ligado a temas como autonomia, liberdade, emancipação e, portanto, ideias ligadas ao pensamento de esquerda do século XVIII. E é por isso que é uma ideologia que o pensamento de direita recusa. Isso faz com que haja uma demonização por parte do pensamento dele. O risco que ele causava aos conservadores era esse. Ele podia rapidamente espalhar seu método pelo país, fazer com que um conjunto enorme de pessoas que antes não podiam votar por serem analfabetas, e ele conseguiu alfabetizar adultos em 40 dias, e que isso desestabilizasse os currais eleitorais de maneira mais crítica e consciente. Por isso, para uma parte da sociedade naquela época, foi uma ofensa. Tal como hoje é ofensivo para algumas pessoas, né? As pessoas se ofendem porque pobre viaja de avião, ou então pobre vai para a universidade. A educação por ciclos, ela foi implantada experimentalmente em 92 e não tinha nada a ver com Paulo Freire. E essa educação, ela não visava facilitar a aprovação, mas dificultar a reprovação. Mas ela só funcionava com estruturas de apoio, como professores com dedicação maior em tempo integral, formação continuada, a ampliação de turno para que o aluno possa ter um acompanhamento. Mas ela foi retirada pelo governo no mesmo ano. Essa ideia, ela existe em outros países também. Isso implica reconhecer que cada aluno tem o seu ritmo diferente, sem avaliação de massa. Se as punições, se as notas que são ameaças disciplinares, se elas funcionassem, então nós teríamos os presídios como centros de referência. E quando a gente fala de fracasso escolar, geralmente se responsabiliza ou o aluno, ou a família, ou o professor, mas é, na verdade, uma soma desses fatores. Vale lembrar que Paulo Freire sai do Brasil em 64. Passou 15 anos no exílio e, quando voltou, não participou de nenhuma atividade de gestão pública. Só ocupou por 2 anos um cargo de secretário de Educação na capital paulista. Portanto, dizer que ele é responsável pelo fracasso da educação brasileira é um absurdo isso. Então, muito se critica, então muito da crítica feita a ele vem de pessoas que nem o conhecem, que não têm nenhuma noção do que ele foi. Ele não está isento a críticas, mas que não sejam críticas falaciosas, com argumentos que não têm nada a ver com o que ele falava. Então, nós temos que honrá-lo, fazendo com que a memória dele não seja desrespeitada por críticas mal feitas, sem rigor, que se fala, sem fundamentos. Então, que exaltemos os seus méritos e que se façam os deméritos com honestidade, com decência. Por exemplo, a frase "ninguém educa ninguém", que é dele, né? Ela é colocada sob o olhar de crítica sem ter lido por completa a frase. A frase completa é: ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam numa relação mediatizadas pelo mundo. O sentido da frase é que não sou só professor e o outro não é só um aluno. Nós nos ensinamos e aprendemos na vida de modo recíproco. Portanto, quando eu parto esta frase e coloco só a primeira parte, né? Isso é uma desonestidade. Outro exemplo de frase, e usado até mesmo por Danilo Gentili, que o acusou de estelionatário. Aí ele diz que ele fala coisas como Eva viu a uva, tal. Só que o contexto que Freire usou essa frase do Eva viu a uva, ela disse justamente para criticar quem usava essa frase. Ou seja, no mínimo, quem cita isso não leu ele, no mínimo, né? Vamos supor que ele está uma honestidade intelectual, mas ele não leu o livro dele. Os principais conceitos da pedagogia do oprimido são esses, né? Bom, esse livro foi escrito em 68. Foi publicado originalmente em inglês e cuja versão em português foi em 75.
Freire discute aí relações do oprimido, dos opressores, para justificar a pedagogia da libertação. E essa pedagogia libertadora, porque no sentido de ter diversas situações em que estão oprimidos, né, e não conseguem enxergar isso, né? As pessoas que são oprimidas não veem que são oprimidas. Essa educação libertadora vai fazer o indivíduo enxergar as diversas contradições na sociedade, com pessoas ricas, pessoas pobres. Para pessoas que morrem de fome, por exemplo, o discurso que reverbera é o do fatalismo, que as coisas são assim mesmo, que você não se esforçou o suficiente, e aí pode até beirar para ir para a meritocracia, né? As pessoas devem começar a ter conscientização, abrir a sua visão do mundo, começar a ver as contradições, e a partir disso ela pode ou não, enfim, agir sobre essa realidade para tentar mudar. Então, você pode ser crítico, mas você pode não conseguir transformar ou nem querer transformar também. Então, o Freire ele reflete sobre a natureza dos opressores e dos oprimidos. Naquela época, era mais pensado em termos de classe social. Hoje em dia, nós temos movimentos feministas, movimentos LGBTs, né? Temos diversas pautas aí, de raça. Então, as pessoas podem ser opressoras umas das outras em certos aspectos, nas mais diversas relações, nas mais diversas pautas. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ninguém liberta ninguém sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Isso não se vê na educação bancária, como dizia ele, em que o professor diz que se a tampa da garrafa da coca verde, por exemplo, ninguém vai discordar. Na pedagogia de Freire, o objeto medeia a relação entre professor e aluno, e daí sai uma constatação, a partir de dois pontos de vista. Então, a educação bancária parte do pressuposto que o aluno é vazio, uma tábula rasa. Isso faz com que o que é hegemônico da sociedade acaba sendo reproduzido, já que ninguém questiona mesmo. E como ele dizia, as pessoas já chegam na sala de aula com seu repertório, né? Então, para ele, basta ser humano para captar os dados da realidade. Há uma relação entre teoria e prática, né, onde a prática é orientada pela teoria e essa teoria é mudada pela prática. Isso se chama praxis. Esse é o caminho da transformação social. Contudo, se a gente levar o raciocínio de Paulo Freire ao extremo, agora sendo um pouco mais crítico a ele, educar para desenvolver o pensamento crítico desemboca uma situação difícil de sustentar, né? A de que práticas sociais, a de que práticas educacionais não podem transmitir ao aluno nenhum saber já construído. O Paulo Freire não leva em conta que o senso crítico tem que se sustentar em alguma coisa. Para criar uma ideia nova, ele precisa ter um repertório antes. Não tem como dar suporte ao ou não tem como dar suporte ao que está criando ou criticando. Então, nós podemos rebater que a aprendizagem, em alguns momentos, deve ser a passagem do conhecimento do tutor para o aprendiz. Isso facilita o processo de compreensão do aluno. Porque tem muito conhecimento que são básicos, como da física, da matemática. Então, fora isso, o seu raciocínio foi positivo, sim, para levar. Ele levantava, ele criticava as práticas de educação comuns naquela época, né? Decorar passagens, reproduzir de forma oral, em cartilhas que eram patronizadas, como Eva Viúva, né? Eu citei. Ele não queria que a alfabetização fosse só reprodução, mas de conscientização e recriação da realidade. E a forma achada por ele era por meio das palavras geradoras, onde usava até 18 palavras, eram suficientes para ensinar a ler. O professor faria um processo de algumas etapas, né? 5 etapas no total. Ele levantava dados sobre o vocabulário dos alunos, escolhia as melhores palavras, criava situações usando essas palavras, e depois criava fichas com roteiro para debater e criar sílabas com as palavras, né? Então, se ele pegava uma
Aí ele falava tá, té, ti, tó, tu, né? Depois com a sílaba jó, já, jé, gi, jó, ju, com a sílaba ló, lalé, lolu, e por aí vai. Apesar de tudo, hoje nós temos evidências de que esse não é o método mais eficaz. O maior problema do método dele é que ele não é contra as aulas expositivas. Nem tudo precisa ser aprendido por meio de debates. Então, o Paulo Freire ele era muito contra, totalmente contra aulas expositivas. Só que você somente debater sempre não dá, não é possível isso. A escola deve dar espaço aos alunos exporem pensamentos críticos e questões relevantes, com certeza sim. Mas a neurociência já fala que o método dele é real para o processo de leitura. Então, é preciso começar o estudo primeiro pela sílaba, né? Pelas letras, e depois que se reconhece as letras, representar os sons, e depois que se automatiza essa relação, apresentar as palavras mais complexas. E não precisa mostrar todas as letras do alfabeto para só depois aprender as palavras. E nem precisa ser de forma mecânica, como o Freire criticava. Esse método de partir da palavra, da sílaba, do som para a palavra, né, se chama método fônico, em que se começa pelos sons e vai até as palavras. E esse método tem a grande vantagem de resolver o problema da decodificação, que é a dificuldade de relacionar letras com sons. O método dele, do Paulo Freire, faz o inverso. Mas isso não quer dizer que o método dele não presta para porcaria nenhuma. Então, pesquisas até mostram que a ler, sim, só que não é tão eficaz quanto o fônico, tá? Além disso, o Paulo Freire ele resgatava a autoestima dos alunos, ele trazia confiança para pessoas que já adultas, que não sabiam ler, né? Então, isso é muito importante. Na década de 60, bastavam poucas horas de instrução para que tivesse um grande aprendizado. Imagine só você se esse incentivo, essa forma que ele tinha de estimular os alunos fosse feito com um método mais eficaz ainda, né? Então, vamos ser honestos também, né? Ele criou esse método décadas atrás. Não vamos ser... criticá-lo com a nossa visão neurocientífica agora seria um anacronismo. E conhecimentos sempre devem ser atualizados, mas as ideias deles eu acredito que nunca vão morrer. E só para fechar, uma frase de Paulo Freire que é muitíssimo atual, é: a educação destrói mitos.